No episódio de hoje, vamos dar uma olhada em um trecho intrigante da conversa de Daniel Lopes no podcast Inteligência Limitada, onde ele discute o que os ricos sabem sobre o fim do mundo. A conversa mergulha em profecias, teorias de conspiração e até a construção de bunkers, espaços subterrâneos para se proteger em tempos de crise. Lopes fala sobre como os mais ricos, como empresários e celebridades, estão investindo em bunkers e o que isso revela sobre o futuro, enquanto questiona até que ponto a inteligência artificial está confundindo a realidade com ficção. Vamos explorar essas ideias e como elas se conectam com o medo global de um possível colapso. Tem Nostradamus, tem a Bíblia, né, com as profecias, tem teorias de conspiração, tem um monte de coisa e a gente não sabe o que disso é verdade. O que é real, o que não é, né? Pô, isso tem agora uma camisa. Agora a inteligência artificial também. Artificial também, que estraga a diferença entre a realidade e a ficção, que você não consegue mais saber quem é quem, né? E aí já entra todo um debate também, como é que fica isso. E os caras ricos que eu falei aqui do começo. O bunker. Os caras estão construindo o bunker, Daniel. O que eles estão sabendo? Exatamente. Quando eu vi essa notícia, nada tava me tirando sono. Quando eu vi que esses caras cheios de aí já deu aquele calafrio, né? Cara, não sei. Você quer começar falando sobre isso? Pode ser, vambora. Por que de repente, não só os caras constroem, como deixa a gente saber que eles estão construindo? Exato. Então, é porque aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume de criar bunker e tal. Nos Estados Unidos... Não sei se pode. Dependendo da legislação e tal, né? Às vezes um porão ali, às vezes dá, né? Aqui dá pra fazer um bunker, hein? Dá pra fazer, pô. Com certeza. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, nos anos 50, 60, era comum isso. Até no colégio os caras tinham aula de... Eles chamavam de duck and cover, né? Duck a gente acha que é só pato, né? Duck é abaixa, né, em inglês. Ah, é? Duck and cover. Abaixa e se cobre. Tá. Então a professora falava, vamos treinar agora, todo mundo pra baixo da mesa. Como se os Estados Unidos fosse atacado ali por uma bomba atômica, né? Alguma guerra com a União Soviética. A gente teve um pavor... Você deve ter a mesma idade que eu, não? Eu sou mais velho. Você nasceu em que ano? Pô, rapaz, eu acho que eu pareço que eu sou seu avô, mas acho que na certidão de nascimento devo ser seu neto. Eu tô meio prejudicado. Sou de 82. O quê? Não falei? Mas rodou de pneu murcho aí. O quê? Eu achei que ele não é pouco, ele é muito mais novo que eu, cara. Não falei? Corta pra mim. Os caras perguntam se minha filha é minha neta, pô. Olha só, velho. Cara, ué. Mas eu acho que é o lance de estar branco, né? Com certeza. Mas o que eu ia falar é que... já passei alto sufoco com a disso. Mas você pegou aquela neura que a gente teve até aquele filme Jogos de Guerra, lembra? Que foi, cara, aí você me pegou, hein? Jogos de Guerra? Você lembra de Jogos de Guerra? Eu vejo filme antigo, mas não tô me lembrando desse. É um filme baseado num acontecimento real, que quase rolou uma terceira guerra mundial, por um erro de programa que foi acusado... que foi o míssil... que o russo... Como se tivesse um míssil russo vindo pra cá. Exato, esse cara salvou o mundo, né? Esse cara, salvou. Ele se ligou que era um erro, senão ele já tava mandando resposta. Exato, não, tô ligadaço nessa... Nessa época teve o Day After, que era o dia seguinte. Sim, esse eu conheço. Eram só filmes de... Então, é isso aí, pô. O próprio Exterminador do Futuro. Exato, tem tudo a ver com o negócio da Skynet, entra a inteligência artificial também, com certeza. Skynet, você tá ligado? Que senão... Dá uma pesquisada, mas acho que é esse ano que eles entram em... 2024. Não, é porque era 1984, ele falou só daqui a 40 anos. Aí somando, 2024. Aí já viu, né? Mano, os caras sabem... E se eu te falar que tem uma empresa chamada Cyberdyne Systems que cria robôs? Só que é uma empresa japonesa. Que oficialmente ela só faz exoesqueleto. Não sei se a galera lembra que pessoas... que pessoa tem dificuldade de locomoção, ela usa aquilo ali. Aparentemente eles só fazem exoesqueleto, mas a galera diz que eles fazem uns ciborgues também, aí é conspiração. Mas vamos então falar disso. Vambora. O lance do bunker. Então, nos Estados Unidos é meio comum isso. Nos anos 60 ali, todo mundo tinha esse treinamento e quem tinha condição tinha bunker, né? Bunker sempre é subterrâneo ou não? Geralmente sim, ou então embaixo de montanhas, né? Dentro de montanhas rochosas lá nas Rocky Mountains, lá nos Estados Unidos. Porque a grande questão é uma guerra nuclear, radiação, né? O inverno nuclear. Então você tem, em vez de você ter que construir uma parede de chumbo gigante, você podia ficar coberto debaixo de uma montanha de pedra, né? Então muitas bases subterrâneas dessas são bases embaixo de montanhas. E que você possa ficar lá meses ou até um ano. Até anos, anos. Então tem que ter mantimento, tem que ter... filtragem de ar, de água. Tem que ter filtragem do ar também para arma biológica, né? Um negócio complicado. Então era meio comum. Só que aí tinham esses bunkers, tinham os silos também, onde ficavam as ogivas nucleares. E aí, o que acontece? Com o final da União Soviética, queda do Muro de Berlim, aí o Pacto de Varsóvia, que é o grupo dos países lá. Quando isso vai por terra, esse negócio de ter bunker ficou meio fora de moda. Fala, pô, bunker pra quê? Agora a Rússia é amigo. Inclusive, Exterminador do Futuro 2, quando... eles estão explicando pro John Connor novo ali a questão do que a Skynet vai fazer. Aí eles falam, não, a gente vai jogar a bomba nuclear contra os russos, eles vão jogar de volta. Aí o John Connor fala, mas os russos não são nossos amigos agora? Aí ele fala, não, mas a máquina vai jogar pra eles responderem e destruir a infraestrutura humana. Então você vê que naquela época, anos 90 e pouco, né, o filme, o 2, né, não é o primeiro não.
tem aquela música do Guns N' Roses e tal, né, que bombou na época, né, o You Could Be Mine, eu acho, não me lembro. Naquela época eles tinham esse negócio os russos são nossos amigos. Mas aí o que acontece? 2001, 11 de setembro, já voltou o medo. Os inimigos não são mais os russos, agora são os islâmicos lá, os terroristas. Aí o negócio do bunker voltou a esquentar de novo. Só que aí depois a gente tem crise sanitária, né, pandemia. E aí os caras já, poxa, tem que ficar afastado pra não pegar... Pode não ser guerra nuclear, mas pode ser uma biológica, né? Uma guerra biológica. Então não quero estar no meio de um monte de gente, quero ficar isolado. Aí o negócio do bunker volta a estar em alta. Aí surgem várias empresas que prestam esses serviços. Inclusive tem uma empresa grande lá que diz que vendeu um bunker pra Kim Kardashian lá. Ela gastou acho que $10 milhões, né? Que merda, né, cara? Se o mundo for reiniciado, só vai ficar os caras... Só o filé, né? Só, ó, Kardashian, os caras... Pô, eu falei filé, não foi nem nesse sentido de... Não. Não, da Kardashian ser... Não, eu tô falando... Só os caras... Pra não pegar mal, né? Que os caras falam, pô, o pastor... Pastor falando que é gostosona. Não foi nesse sentido, não. Fiquei grilado agora, pô. Né? Mas eu entendi o que você falou. O top do... Só que tem muita grana. Só o top da cadeia alimentar, né? Que não necessariamente são os mais inteligentes, né? Pra começar com certeza. A humanidade do zero. Então, esse que é o problema, né? É a frase que eu falei da outra vez, né? Que a galera fala assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos tranquilos criam homem fraco cria tempo difícil. Aí fica esse loop, né? Só que esse loop tem uma ponta solta agora, porque isso foi um americano que é um doutor em matemática que falou, e por Harvard, que é o Eric Weinstein. Ele é gestor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal. Ele disse o seguinte, né? Agora tá diferente essa frase. Tempos difíceis criam homens fortes criam uma bomba atômica. Aí tempos difíceis criam homens fortes, aí homens fortes criam tempos tranquilos criam homem fraco. Aí o homem fraco e ignorante pega a bomba atômica e destrói o mundo. Aí que estraga a brincadeira, né? Essa é a parte do elo aí mais fraco. Que aí rompe o ciclo, né? Rompe o ciclo. Estraga o negócio. Então, assim, depois da pandemia, aí o pessoal já começou a querer ficar afastado. Não necessariamente um bunker, mas uma casa de campo. Inclusive, no Rio de Janeiro eu vi um estudo na época ali. Os preços dispararam. Disparou. No Rio de Janeiro você tem ali o grande... Você tava lá, você sabe, né? Você tem o Grande Rio, você tem a Serra ali, você tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Os terrenos lá triplicaram de valor. A galera foi toda pra lá procurando, né? A lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço subiu. Então a pandemia já deu uma reaquecida nesse negócio de bunker. Agora a guerra na Ucrânia que levou isso lá em cima, né? E agora Israel, aí a coisa já vai piorando. Em Taiwan, que China não ficou nada contente com o cara que ganhou. Exatamente. Que é independência. Sim. E tal. Então, lá nos Estados Unidos, esse negócio de gastar fortuna com bunker para o pessoal da elite não é coisa rara, mas estava meio em baixa porque tava calmo. Então, não só bunker, mas tipo condomínios de bunker, né? Exato, também. Tipo uma vila lá de pessoas vivendo num... Sim. Cada um tem uma estratégia, né? Tem um livro muito interessante chamado, em inglês é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Esse cara é um especialista em segurança chamado Joel Skousen, e ele escreveu um livro explicando quais seriam os lugares nos Estados Unidos mais seguros no caso de uma guerra nuclear ou de um pulso eletromagnético derrubar toda a rede elétrica, né? Que é algo que tá gerando uma preocupação nas pessoas, porque a NASA tem falado sobre isso. Não que a gente confie cegamente na NASA, mas a NASA tá falando que esse ano, 2024, o Sol vai ter uma atividade excepcional. Já tá tendo, né? Mais intensa que o Pareceu buraco no Sol. Eles falam que é normal, mas tem ciclos ali meio pontuais, né? Então eles estão falando que essa ejeção de massa coronal do Sol pode trazer um apagão geral. Para encerrar o vídeo, podemos refletir sobre o que Daniel Lopes compartilhou e como isso nos conecta com a nossa fé. Enquanto muitos buscam se proteger de teorias de fim do mundo, guerras e catástrofes, nós, como cristãos, sabemos que a nossa verdadeira segurança está em Deus, e não em bunker ou refúgios terrestres. A Bíblia nos ensina a viver com sabedoria, sem cair no medo do desconhecido, mas também sem negligenciar os sinais dos tempos. Lembremos que, como cristãos, estamos aguardando a vinda de Cristo e não precisamos temer o fim do mundo, pois a nossa esperança está na promessa da vida eterna. O mais importante é mantermos o foco em nossa relação com Deus e nas suas promessas, que nos garantem um futuro seguro e cheio de paz, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Que possamos estar atentos aos sinais, mas confiantes no propósito divino para as nossas vidas, sem deixar que as incertezas deste mundo nos afastem da nossa missão de espalhar o Evangelho e viver em esperança. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente o que pensa sobre o assunto. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo assuntos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.